Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 29 de abril de 2025, terça-feira, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 94.800 dólares americanos, com uma alta nessas últimas 24 horas de 1%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está tendo uma alta um pouquinho maior ao longo desse último dia. O Ether está com uma alta de 3% nessas últimas 24 horas, com cada unidade em 1.818 dólares americanos. Se a gente for olhar as principais criptomoedas do mercado, a gente vai ver que grande parte delas está tendo valorização ao longo desse último dia. Bitcoin está valorizando mais de 1%, o Ether está valorizando mais de 3%, XRP está valorizando cerca de 0,8%, BNB cerca de 0,3%, Solana está com cerca de 1,2%. As principais criptomoedas estão tendo valorização. E sem sombra de dúvida, um dos principais fatores para isso é a melhora do cenário macroeconômico global. Então a gente tem visto as criptomoedas reagindo positivamente, mas não só as criptomoedas, os estoques, as ações americanas também estão tendo uma variação positiva. Nesse mercado de hoje, o mercado americano já está aberto há cerca de 2 horas, o índice S&P 500 está valorizando cerca de 0,2%, a Nasdaq está valorizando 0,15% e a Dow Jones 0,65%. E a gente vê que a Apple, por exemplo, está conseguindo ter valorização, a Microsoft está conseguindo ter valorização, varejistas como o Walmart ou Costco também estão conseguindo ter valorização. Então a gente vê que a melhora do ambiente macroeconômico está causando uma reação de todo o mercado financeiro de uma forma geral. E naturalmente, uma métrica muito forte que a gente tem para isso são os ETFs do mercado americano. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram mais um fortíssimo inflow. Somados, eles tiveram uma entrada de 6.031 BTC. Curiosamente, grande parte dos ETFs no dia de ontem tiveram outflow. Só 2 tiveram inflow. O primeiro deles foi o da Valkyrie, que é o 8º maior ETF de Bitcoin Spot do mercado americano, com inflow de 24 BTC. E o primeiro deles foi o da BlackRock. O da BlackRock no dia de ontem deu um show. Foram 10.215 BTC de entrada apenas nesse ETF. Então, inclusive, o ETF da BlackRock está se aproximando muito da marca de 600 mil BTC sob gestão. Muito provavelmente, ao longo do dia de hoje, a BlackRock vai conseguir ultrapassar essa marca tão simbólica de 600 mil BTC sob gestão. E no último dia 25 de abril, na última sexta-feira, que a gente ainda não tinha tido o resultado no episódio de ontem do Giro Bitcoin, a gente também teve inflow. Foi um inflow de 4.146 Bitcoin. Então, na semana passada, a gente teve absolutamente todos os dias no verde. A gente teve absolutamente todos os dias no positivo. E com isso, inclusive, a gente fechou a semana com 33.202 BTC de entrada. Somando todos os dias, a gente teve essa quantidade de inflow que é bastante significativa. E o que é bastante simbólico também para mostrar que a conjuntura macroeconômica mudou é o ETF de Ether Spot. O ETF de Ether Spot, pelo terceiro dia consecutivo, teve um inflow e um inflow muito grande, um inflow muito considerável. No dia de ontem, a gente teve uma entrada de 35.805 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 64,1 milhões de dólares. Ou seja, no último dia 24 de abril, a gente teve uma entrada de 63 milhões e meio. No dia 25, a gente teve uma entrada de 104 milhões. E no dia de ontem, a gente teve uma entrada de 64 milhões novamente. Então, é bastante forte essa entrada e simboliza que o Ether pode estar voltando a ganhar força. E isso ajuda a explicar, inclusive, essa valorização superior ao Bitcoin que o Ether está tendo ao longo dessa última semana. Vamos acompanhar de perto, porque o Ether, o Ethereum, é uma criptomoeda que sofreu muito ao longo dos últimos meses, está perdendo muito valor perante o Bitcoin, perante outras diversas criptomoedas, mas parece que está conseguindo reagir de alguma maneira. A gente naturalmente vai acompanhar de perto aqui no Giro Bitcoin e vai trazer para vocês sempre que possível. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora falando sobre a adoção do Bitcoin ao redor do mundo, parlamentares da Câmara dos Representantes do Arizona aprovaram 2 projetos de lei que podem permitir que o Estado adote uma reserva utilizando Bitcoin ou outras criptomoedas. Em uma terceira leitura que foi realizada no dia de ontem, o projeto de lei do Senado 1025, que propõe alterar os estatutos do Arizona para permitir uma reserva estratégica de BTC, foi aprovado por 31 votos a favor e 25 contra. Um projeto semelhante, que é o
1373, que era para estabelecer uma reserva estadual de ativos digitais, passou com 37 favorável e 19 contrário. Abre aspas. Esse projeto basicamente adota a abordagem que provavelmente outros 15 estados estão considerando, permitindo que o tesoureiro invista até 10% em provavelmente e principalmente em Bitcoin, mas também em outros ativos. Fecha aspas. Quem afirmou isso foi o representante estadual Jeff Winninger. Ou seja, passou pela Câmara e agora está no aguardo da assinatura da governadora, a Kate Robbs, que vale ressaltar que ela já tinha falado no último dia 17 de abril que pretendia vetar qualquer projeto de lei até que houvesse uma solução de financiamento séria e bipartidária que protegesse o atendimento à saúde para arizonenses com deficiência. Fecha aspas. No entanto, com a aprovação de tal legislação no dia 24 de abril, a governadora pode agora estar mais aberta a sancionar algum desses dois projetos. Então, passou na Câmara, passou no Senado, agora está aguardando a autorização, a assinatura final da governadora. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer, mas de qualquer forma a gente está vendo vários estados americanos pressionando seus governadores de uma maneira ou de outra para que esses projetos de lei sejam aprovados. E isso, sem sombra de dúvida, é uma excelente notícia para o Bitcoin e é uma excelente notícia para o mercado cripto. A gente está vendo uma verdadeira corrida global pelo Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje e ainda falando sobre a parte de adoção, mas a adoção de outras criptomoedas, de outros criptoativos, as criptomoedas lastreadas em ouro dispararam em meio à incerteza do comércio global. Que criptomoedas lastreadas em ouro são essas? A gente tem no mercado stablecoins. E o que é uma stablecoin? É uma moeda estável em alguma coisa. Sem sombra de dúvida, as mais famosas são as lastreadas em dólar americano. O USDT, que é emitido pela Tether, ou o USDC, que é emitido pela Circle. São duas criptomoedas, são duas stablecoins pareadas no dólar. Só que a gente também tem no mercado stablecoins pareadas em outras coisas, em outras moedas, em Libra, em Yuan, em Real brasileiro, mas também em ouro. A gente tem duas principais criptomoedas lastreadas em ouro no mercado. A primeira delas é a Tether Gold, que nesse momento é o 78º maior criptoativo do mercado, e tem o Pax Gold, que está na posição número 84 por capitalização de mercado. E a gente tem visto ao longo dos últimos tempos essas criptomoedas conseguirem aumentar a sua capitalização de mercado. Por quê? Porque cada vez mais pessoas buscam comprar ouro através das criptomoedas. O ouro tem renovado a sua máxima histórica, a sua all-time high semana após semana, desde o início da Trade War, no início de abril. E com isso, inclusive, a Tether divulgou o primeiro balanço, a primeira auditoria da Tether Gold. Eles divulgaram que eles têm mais de 7 toneladas de ouro. É isso mesmo, são mais de 7 toneladas de ouro, são 7,7 toneladas de ouro, o que dá cerca de 644 barras de ouro que estão guardadas em bancos suíços. Ou seja, você consegue comprar uma fração dessas barras de ouro comprando a criptomoeda, a stablecoin da Tether, que é o Tether Gold no caso. Mas a Paxos também tem uma stablecoin de ouro e funciona da mesma forma. Eles também têm reservas guardadas em bancos suíços, onde se você comprar uma fração, você está se expondo também ao ouro. Então o mercado cripto ele tem essas facilidades. Você consegue tanto comprar uma criptomoeda de fato, Bitcoin, um Ether, uma Solana, ou você consegue fugir também da volatilidade da cripto indo para um outro ativo, como por exemplo um USDT, um SDC, que é um dólar americano, ou até mesmo se expor em ouro. Muito interessante e muito interessante também esse balanço divulgado pela Tether. É muito ouro, gente. São 7,7 toneladas de ouro. Há uns anos atrás, isso parecia impossível. E é muito interessante ver também que a Tether tem buscado ser cada vez mais transparente a respeito das suas reservas. Lá em 2016, 2017, 2018, a Tether era muito criticada por causa da forma como ela conduzia a auditoria da USDT, que é stablecoin de dólar americano. E de lá para cá, de fato, eles melhoraram muito e se profissionalizaram assim demais, o que é uma excelente notícia para o mercado todo de uma maneira geral. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia aqui do Brasil e relacionado a um grande banco nacional. Abre aspas. Descentralizar é bom, até o bem comum da lei. Fecha aspas. Quem está declarando isso é o Itaú, defendendo restrição a saques de Bitcoin e criptomoedas. Hoje em dia você consegue comprar Bitcoin, você consegue comprar Ether através do Super App do Itaú.
Você consegue lá no seu aplicativo de investimento do Itaú se expor à criptomoeda. Só que você não consegue depositar a criptomoeda e vender, bem como você não consegue comprar a criptomoeda e sacar a sua criptomoeda. E o Itaú, o head de ativos digitais do Itaú, Guto Antunes, falou que o Itaú não vai modificar essa parte enquanto não houver regras claras sobre as leis que regem o mercado. Antunes defendeu especificamente a restrição que o Itaú impõe a seus clientes de sacar criptomoedas para carteiras externas. Para o executivo, a medida é fundamental para proteger os clientes do banco e evitar que os maus atores utilizem as criptomoedas para lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Abre aspas. No Itaú temos uma preocupação muito grande com a segurança. Não poder sacar os criptoativos é uma evolução, porque ainda há muitas práticas no mercado cripto que facilitam a lavagem de dinheiro e o financiamento ao crime. Fecha aspas. Ou seja, o que o Itaú está dizendo é: não vou permitir o saque porque você pode estar usando, a pessoa que está comprando pode estar usando para lavar dinheiro ou cometer algum outro crime. O Itaú vai acabar ficando... Aí, a notícia para aí. A minha opinião, o Itaú vai acabar ficando para trás porque, afinal de contas, hoje, o Nubank, o aplicativo do Nubank também possibilita que você compre criptomoedas lá e possibilita o saque dessas criptomoedas. O BTG Pactual lançou uma corretora própria, a Mint, onde você também pode sacar as suas criptomoedas sem problema nenhum. Então, essa argumentação do Itaú, a gente consegue entender, mas acaba sendo olha, eu cancelava suas contas ali em 2017, 2018, mas hoje em dia eu quero que você utilize Bitcoin, mas eu quero que você compre só comigo e você não saque o seu Bitcoin. Só comercializa aqui comigo, deixa ele depositado aqui. Eu consigo entender a questão da lavagem de dinheiro, de prevenção de crime, mas de qualquer forma, para o mercado cripto, no final das contas, isso não vai colar, porque não vai conseguir ganhar volume, sendo que você não pode sacar para uma carteira externa. Ainda mais com a gente vendo que o Banco Central está querendo proibir, inclusive, a questão da autocustódia. Então, parece algo muito sincronizado com o Bacen de uma forma geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Não deixa de deixar aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts? Passa a seguir a gente, dá 5 estrelinhas, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!